Olá, seja bem-vindo ao Delaware Podcast. Eu sou Marília Cardoso e hoje nós vamos falar sobre o SAP Signavio. Conhece já essa solução da SAP? Não? Então vem com a gente. Hoje nós vamos conversar com o Pedro Santos, ele que é executivo de contas na SAP, e o Givanildo Madeiro, que é especialista em Signavio na Delaware Brasil. Pedro, Giva, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Marília. É um prazer estar falando com você aqui e compartilhar um pouquinho dessa solução que está gerando bons barulhos aí no mercado. Bom, eu estou curiosa, queria que você contasse pra gente o que é o Signavio. Legal. Bom, o Signavio é uma plataforma de gestão de melhoria contínua de processos. Então, originalmente é uma empresa alemã, a SAP era cliente da Signavio, e deu tão certo o uso pela própria SAP da ferramenta que a SAP resolveu comprar o Signavio para poder oferecer para os clientes. E a ideia do Signavio é justamente a gente poder fazer um acompanhamento de como estão os processos dos nossos clientes, tanto de ferramentas SAP como não SAP, poder documentar, desenhar melhorias, comparar versionamento de processo e implementar essas melhorias nos ambientes, nas organizações, né? Legal. Giva, conta pra gente quais são as soluções que um cliente pode encontrar dentro do Signavio. Como o Pedro falou, né, essa plataforma ela vem embarcada com muita solução. Então, a gente tem Process Insights, a gente tem o Process Intelligence, a gente tem o Manager, a gente tem o Modeler, a gente tem a parte de governança e também a gente tem a parte de integração com o BTP. Mas o legal é justamente que, olhando essas soluções, cada uma tem uma funcionalidade específica que apoia as empresas dentro da gestão de processos, melhoria contínua, que permeiam aí essa parte de processos dentro da empresa. Uhum. E quais são as empresas que devem buscar essa solução? Marília, qualquer empresa que tenha processos pode procurar a solução, ou seja, todas as empresas que existem, né, no final do dia. Porque por mais que às vezes as empresas não tenham a clareza sobre como é executado o processo delas, de fato existe um processo para poder executar, para poder a empresa operacionalizar. Então, qualquer pessoa aí que estiver ouvindo a gente, se está trabalhando em uma empresa, a empresa tem processos, e se tem processo, tem aonde possa ser melhorado. Então, qualquer empresa pode dar uma olhadinha no Signavio como algo para apoiar na gestão dela. E existe um momento ideal para adotar essa solução? O momento ideal é agora, porque processos, igual o Pedro falou, toda empresa tem. E quando a gente está falando de processos, aí as pessoas entendem que o processo implementado ele está pronto e está resolvido. Não. O processo ele precisa ser revisitado. E uma vez revisitado, você consegue identificar problemas, gargalos, ou até, às vezes, você encontrar algumas dores dentro desse processo. E por mais que você até entenda que o seu processo não tem um problema, quando você joga isso dentro de uma ferramenta do tipo do SAP Signavio, você vai encontrar algumas coisas que você nem imaginava. E é importante destacar que você pode implementar isso dentro de áreas específicas da empresa ou implementar ela como toda dentro dela, né? Então, é importante saber disso. Muito interessante. Agora, Pedro, eu queria que você entrasse um pouco no detalhe de como funciona a solução, né? Então, eu já tenho aqui a minha empresa, tenho processos rodando e eu contratei o Signavio. O que acontece comigo agora? Bom, na sequência, o que a gente pode fazer? O que a gente pode trabalhar? A gente pode olhar no retrovisor, fazer o que a gente chama de mineração de processo. O que é a mineração? A gente olhar como foi a execução do processo da empresa. Com esse olhar, esse duplo clique em como foi a execução do processo, a gente vai poder encontrar, por exemplo, desvios, gargalos, onde pode ser que exista uma oportunidade de melhoria na empresa que a gente, às vezes, eventualmente, antes não sabia. A gente vai encontrar variáveis que, às vezes, a gente pode entrevistar um usuário sobre como ele faz o processo dele, mas quando a gente minera, a gente vê como foi na prática a execução em sistema, a gente acaba descobrindo novos caminhos que, às vezes, não estavam visíveis dentro da organização, né? Além dessa parte da gente minerar, a gente vê como foi a execução do nosso processo, a gente pode também documentar os nossos processos. Qual que é a ideia? Imagina o seguinte, uma empresa tem diversos funcionários, diversas áreas, N complexidades, e eventualmente pode ser que ela não tenha os processos documentados. E aí vem uma dor que é muito comum eu ouvir os clientes comentarem, que é de se eventualmente uma pessoa sai da organização ou se movimenta e tal, se perde muito conteúdo sobre como era feito o processo
por aquela pessoa naquela área. E quando chega uma pessoa nova, a pessoa tem que se virar, tem que descobrir como é feito, às vezes recria um processo, uma nova forma de fazer as coisas. Então, a gente consegue apoiar nessa frente também, documentando os processos. Dentro da plataforma do Signavio também como um todo, a gente tem o que a gente chama de melhores práticas da SAP. Então, a SAP tem mais de 50 anos aí de experiência em mercado, entendendo como é a melhor forma de fazer os processos de cada indústria, né? E essa melhor forma de fazer contas a pagar, contas a receber, etc., está tudo embarcado na plataforma e os clientes podem consultar e consumir esse conteúdo dentro da plataforma, né? Inclusive comparar. Posso comparar a forma como eu documentei, como eu faço o meu processo hoje, com a melhor prática da SAP e ver se a forma que a SAP sugere é adequada para mim, ver se eventualmente o que eu faço é meu diferencial ou não. Tem uma oportunidade muito grande de eu mudar um pouco a forma que eu faço e adotar um pouco da melhor prática da SAP. Eu posso simular esse tipo de melhoria, posso entender quanto está custando, quanto tempo está levando o meu processo. Eu posso simular cenários futuros em que eu mude alguma coisa para ver qual vai ser o impacto. Será que fica mais barato? Será que fica mais rápido fazer diferente, de repente automatizar alguma coisa, contratar mais funcionário, enfim. A gente consegue apoiar nessas frentes e sempre aliado a tudo isso, mantendo a governança. A ideia da plataforma também é que se a empresa quiser estruturar uma governança interna de forma que essas melhorias que estão sendo desenhadas estejam alinhadas com essa governança interna, a gente pode também. E no final do dia, tudo isso, com o pano de fundo, tem a colaboração. A ideia é que as pessoas que executam o processo, que participam da operação da organização, tenham visibilidade do que está acontecendo, possam opinar, de forma que na hora que chega o momento da gente implementar uma melhoria, está todo mundo mais alinhado. A ideia que a gente quer trazer aqui é uma cultura de melhoria contínua, colaborativa e não impositiva, que a gente entende que é mais fácil as pessoas aderirem e executarem as melhorias que estão sendo propostas, né? Pegando um gancho no que o Pedro falou, um cliente procurou a gente que ele tem os processos implementados em uma notação chamada EPC. E a notação que é utilizada mais atualmente é BPMN, né? E esse cliente ele precisa de fazer essa migração para o BPMN e ainda, digamos assim, gerenciar e revisar esses processos. Então, a gente está analisando justamente essa necessidade do cliente e ela se encaixa perfeitamente dentro dessa suíte de soluções que a gente tem dentro do SAP Signavio. E vocês trouxeram um tema bem interessante em relação a essa questão de melhoria contínua, governança, melhores práticas. De que forma o Signavio pode ajudar a empresa nesse sentido? Depende do contexto do cliente. Então, a gente tem empresas, por exemplo, que estão num contexto de migração para o S/4HANA, por exemplo, ou um contexto de um projeto mais complexo. Eventualmente, pode ser uma vantagem para a empresa entender como está sendo feito o processo dela hoje e já ir comparando com a melhor prática da SAP e definir qual vai ser o cenário futuro. Se vai estar mais aderente ou não à melhor prática da SAP. E, além disso, também dentro do contexto Signavio, num cenário de projeto, com aquela habilidade inicial da mineração que eu comentei, a gente pode entender, por exemplo, eventuais questões de dado mestre antigo que eu tenho no meu ambiente. Para a hora que eu for mudar de sistema, não levar dados que, por exemplo, eu nunca utilizei, dados que estão obsoletos na minha organização. E esse tipo de dado acaba gerando, além de impacto na performance do sistema, porque está ocupando memória, eventualmente eu posso gerar um impacto em fechamento contábil, em planejamento, porque aquilo ali está gerando um registro que pode estar em aberto, por exemplo. Então, a ideia da plataforma é a gente também apoiar nessa frente, nesse contexto de projeto. E em cenários também de melhoria contínua, quando a gente fala de melhor prática, quando a gente fala desse tipo de habilidade, desse tipo de ferramental que a plataforma traz, a gente justamente fazer esse trabalho contínuo, de eu poder ver como está a minha operação. Vou aderir a uma melhor prática da SAP, por exemplo. Vou aderir, deixa eu ver, rodar novamente uma mineração, ver se depois de um mês que a gente aderiu, se deu algum resultado, se não deu, ver se tem novas oportunidades para a gente implementar. Então, é uma jornada contínua, tanto no cenário de projeto, como no cenário de quem não está em projeto, de trazer essas melhorias para a organização de forma contínua, estabelecer uma cultura nova, né? De melhorar os processos da organização. E você tocou num ponto que é bem interessante, que os processos, eles são vivos, né? Eles vão mudando com o tempo. E de que forma a gente consegue fazer o acompanhamento, essa transformação, né? Como o Signavio ajuda na atualização desses processos? O SAP Signavio, ele tem dentro dessa suíte algumas soluções que propiciam esse gerenciamento, acompanhamento, revisão e aprovação. Então, dentro dessa colaboração, eles têm uma solução chamada Collaboration Hub, que você consegue
alcançar até o nível de determinada área de negócio. Então, você pode submeter essa aprovação ao nível operacional mesmo, para que você tenha essa revisão aprovada pela área de negócio e isso sobe. Então, sobe para os níveis, inclusive, que pode ser reportados em auditoria, para ver se realmente o processo está dentro da conformidade ou não, tá? E dentro dessa questão, é importante também destacar que também dentro da própria ferramenta existe um módulo de governança. E essa governança você traz conformidade e normas, né? E dessa maneira você pode até trabalhar com setores como financeiro e saúde, que precisam estar muito dentro da conformidade. Uhum. E eu até quero aproveitar aí essa pergunta justamente para saber quais são as áreas ou setores que podem se beneficiar ainda mais dessa solução. Quando a gente fala de uma solução de melhoria de processos, o primeiro pensamento que vem à mente é que todo mundo pode se beneficiar, mas trazendo um caso prático aqui, que a gente vê com frequência quando a gente conversa com os clientes. Vou dar primeiro exemplo na área de suprimentos, na área de compras. É muito comum, quando a gente vai fazer uma atividade de mineração em área de compras, a gente acabar identificando que a área de compras de uma empresa ela é mais... ela tem mais caminhos executados do que os imaginados. Então, é muito comum quando a gente roda a mineração, os clientes descobrirem que existem centenas de caminhos para se comprar um produto internamente. Que às vezes as pessoas pensavam que poderia ser, 3, 4 caminhos, mas a área de compras existem N maneiras, pode ser que venha numa requisição, um usuário compra direto, enfim. São N caminhos que são descobertos. Quando a gente fala de uma área financeira, por exemplo, a gente vê uma questão muito comum quando a gente está trabalhando com os clientes, de eventualmente... Quando a gente faz uma varredura num RP, a gente entender que não está sendo dado baixa, por exemplo, no contas a receber. A empresa recebeu o dinheiro do cliente, mas eventualmente não foi dado baixa, aquele dinheiro está ali no ar, e um CFO, por exemplo, pode estar olhando ali o relatório financeiro da companhia, sem ter essa ciência que ele tem um dinheiro em caixa que já está disponível, que ele pode usar. E a gente já viu um caso com um cliente que a gente trabalhou, que foi a mercado, foi pegar dinheiro com o banco, sendo que o dinheiro estava disponível dentro de casa, que não tinha sido dado baixa. Com o Signavio a gente identificou isso. Então, quando a gente fala na empresa como um todo, para cada área a gente consegue encontrar casos de uso, como esses que eu mencionei, contas a pagar, por exemplo, a gente consegue identificar não ter sido dado baixa ou um dinheiro que já foi pago, ou a sinalização de que tem muitas partidas em aberto, ou está sendo feito pagamento para cliente que está com bloqueio de pagamento em relação à empresa. Então, a gente consegue identificar N itens que podem ser melhorados nas organizações em todas as áreas. Perfeito. Você comentou que a solução ela pode ser utilizada tanto por quem já utiliza um ERP SAP, quanto quem usa outras soluções de mercado. Olhando exatamente para essa questão, qual é a diferença? Existe algum tipo de mudança nos módulos para quem é SAP, para quem não é? Existe um pequeno detalhe, que aí vem um primeiro diferencial, né, quando a gente fala de SAP Signavio com relação a outras ferramentas no mercado para fazer essa questão da mineração, que para quem é cliente SAP, a gente tem alguns aceleradores. O Giva mencionou aqui o Process Insights, que é um dos módulos do portfólio do Signavio. Essa é uma ferramenta que a gente chama de plug and play, ou seja, não demanda projeto, de um dia para o outro a gente vê os clientes colocando ela para rodar. E a ideia dessa ferramenta é justamente fazer a mineração, ou seja, olhar como foi a operação dentro do RP da SAP, do ECC, ou do S/4HANA, ou eventualmente até o Ariba, se alguém for usuário do Ariba, nossa ferramenta de gestão de suprimentos. E a gente consegue fazer essa varredura, essa leitura completa no ambiente sobre como foi a gestão dos nossos processos na organização como um todo, a partir do standard do sistema. Então, a própria ferramenta já vai trazer de uma maneira rápida muitos insights do que a gente fez, aonde tem um gargalo, atividades que a gente pode fazer para corrigir eventuais problemas que foram identificados. E uma coisa que é muito legal, a SAP também ela inova muito. Então, anualmente, a SAP registra centenas de patentes mundo afora, a partir dos laboratórios de desenvolvimento da SAP. E muitas dessas inovações estão disponíveis para os clientes sem custo adicional. Então, por exemplo, um cliente S/4HANA, a SAP disponibiliza muita inovação no S/4HANA e às vezes os clientes não conseguem acompanhar as inovações que estão chegando ou consumir essas inovações dentro desse módulo, que é um dos diferenciais, né, do Signavio, do Process Insights. A SAP aponta, dado que você utilizou X mil vezes tal transação, é relevante para você aplicar essa inovação que a SAP criou, esse aplicativo novo que a SAP criou, sem custo adicional e que está disponível para você. Então, a partir de uma varredura completa, de uma coisa simples de se colocar na prática, né, para um cliente colocar no ar, a SAP traz muito insight de coisa que pode ser corrigida, inovação que pode ser aplicada, gargalo identificado. Então,
Isso é para cliente SAP. Agora, quando a gente fala de cliente não SAP, de não RP SAP, a gente tem uma outra ferramenta que o Gil mencionou também, que é o Process Intelligence, que a ideia dele é similar, é fazer a mineração do processo, mas a gente consegue trabalhar de uma forma agnóstica. O que é isso? A gente trabalha com qualquer sistema de mercado, eventualmente até um sistema desenvolvido internamente, né? E a ideia é justamente olhar para o retrovisor também e ver como foi a execução do processo a partir de outros sistemas que não sejam SAP. Então, um cliente, por exemplo, que seja cliente SAP, ele pode utilizar o Process Insights que eu mencionei anteriormente no ambiente do RP e pode utilizar o Process Intelligence para fazer essa mineração em sistemas externos. Então, se ele tiver um sistema que seja não SAP ou um sistema que não esteja relacionado ao RP e quer minerar, quer ver como está a execução nesse outro sistema, a gente consegue apoiar de ponta a ponta, mesmo que esse sistema toque o RP também, e ter uma visão holística de como está a execução prática do processo do cliente. Uhum. E complementando, eu acho que é importante destacar que você consegue fazer essa comparação com as melhores práticas, né? E analisando essas melhores práticas, a própria plataforma também pode sugerir simulações que podem ter ou não uma automação. Porque um processo em si, vamos dizer assim, a eficiência desse processo, não necessariamente ele precisa adicionar mais uma automação ou tirar uma atividade do meio do processo. Às vezes você não ter uma determinada atividade vai fazer o seu processo fluir. E ao mesmo tempo que você adicionar uma automação de processo, você pode potencializar vamos dizer assim, a velocidade e diminuir o custo, vamos dizer assim, drasticamente desse fluxo, tá? Giva, é melhor a empresa adotar o Signavio num momento de adoção, de implementação de um RP, de uma migração, ou é indiferente? Na verdade é indiferente, porque o SAP Signavio ele consegue encaixar tanto em uma empresa que já esteja rodando um sistema, quanto ele está fazendo um momento de migração. Até de uma nova implementação, vamos dizer que é uma empresa nova e eu não tenho um sistema nenhum. O SAP Signavio pode entrar e ele entra como, vamos dizer assim, com um poder muito grande de preparar os processos para a implementação. Ou em momentos de migração, ele também pode fazer com que isso seja o diferencial, que, vamos dizer assim, olhando para um futuro pós-migração, você tenha vamos dizer assim, o processo revisado, limpo e vamos assim, gerando mais valor para a empresa. Então agora eu vou jogar essa pergunta para o Pedro. O que é o SAP BTP? Bom, SAP BTP, o SAP BTP, é a nossa plataforma de desenvolvimento e tecnologia. BTP significa Business Technology Platform. Então, dentro da estratégia da SAP, a ideia é que o S4 seja o que a gente chama de Clean Core, ou seja, a gente faça o mínimo de desenvolvimentos ou ajustes no RP possível, e a forma que a SAP traz ao mercado para minimizar esses ajustes e adaptações no RP é o BTP. Então, eu posso fazer o desenvolvimento de uma aplicação, posso consumir inteligência artificial, todas essas tecnologias novas através do BTP e não mexo no meu RP. Então, fica uma camada separada, mas que está conectada ao meu RP, está integrado ao meu RP, de forma que uma atualização, cenários que às vezes, dependendo do contexto da empresa, pode ser algo traumático, quando a gente utiliza o BTP fica algo mais simples. Eu estou sempre atualizado, fica mais fácil fazer melhorias no meu RP, porque eu não mexi muito nele em relação ao standard, ao padrão da SAP. Tá? Uhum. E uma vez que a empresa tem interesse em adotar o Signavio, o que ela deve fazer? Como é que a Delaware pode ajudar? A Delaware hoje está entre as 11 parceiras Platinum no mundo, né? E por isso ela ter um corpo tanto que atende globalmente quanto no Brasil, a Delaware foi convidada, uma das, vamos dizer assim, as consultorias, poucas consultorias foram convidadas para poder acompanhar o primeiro treinamento SAP Signavio aqui no Brasil. Então, ela larga na frente em termos de se especializar e disponibilizar as soluções para os clientes. A gente já tem algumas frentes iniciadas já aqui no Brasil e a gente vai avançar mais ainda e tendo esse corpo técnico que a Delaware já é, vamos dizer assim, de rotina. A gente tem esse corpo técnico muito forte aqui dentro da empresa. Pedro, eu estou curiosa para saber quantas empresas no mundo já utilizam essa solução e, obviamente, se você puder trazer alguns exemplos para a gente. Claro.
Bom, mundo afora, a gente tem mais de 2.500 clientes de Signavio. Signavio tem sido um ponto focal na estratégia da SAP em termos de expansão, é onde a SAP está investindo bastante e está colocando as fichas como um crescimento exponencial para os próximos anos. E a gente tem visto isso. A gente teve recentemente o SAP Now aqui no Brasil e foi um tema bem relevante para os clientes, bastante gente interessada em conhecer mais. E quando a gente fala de cenário Brasil, a gente tem alguns casos, por exemplo, Klabin, a gente estava falando aqui de cenário de projeto, né? A Klabin está fazendo um projeto de migração para o Rise, né, para o S/4HANA, e eles utilizam o Signavio no contexto da migração justamente para entender como estão os processos hoje no ECC, na migração, o que eles podem melhorar, o que eles podem corrigir antes de fazer a migração, para justamente pós-migração fazer essa comparação do cenário futuro. E eles têm visto também muito ganho na parte de documentação, então eles comentam que há um ganho exponencial na velocidade em que eles conseguem documentar os processos dentro de casa, justamente para o cenário de projeto, cenário futuro. Então, além da Klabin, a gente tem então um cenário de projeto, eu vou trazer um caso que a gente chama de melhoria contínua, né? Que é o caso da IOSP. Então, eles usam, dentro do contexto que eu falei anteriormente, de utilizar o Signavio como algo para melhorar, não no contexto de projeto, mas a minha operação como um todo. Trazer mais um caso aqui de projeto também, a gente tem a Sabesp. A Sabesp, para quem não é de São Paulo, é a empresa aqui de São Paulo para fazer a gestão de água e esgoto. E eles eram uma empresa pública e fizeram a mudança para se privatizaram, né? E isso dentro do contexto do projeto. Eles utilizaram o Signavio justamente para apoiar eles a partir das melhores práticas da SAP em como mudar os processos de uma empresa pública para uma empresa privada. Então o Signavio tem sido bem importante nessa frente. Inclusive eles comentam que um dos arrependimentos deles no contexto do projeto foi não ter começado a utilizar o Signavio bem antes do que eles começaram, porque está sendo tão bom utilizar o Signavio que se eles soubessem que era tão bom já tinha começado a usar antes. Isso aí, fica a dica para você que está na dúvida então. Inclusive eu queria até aproveitar para a gente fechar aqui o nosso papo, eu queria que vocês dois contassem quais são os diferenciais. Então, se porventura aquela empresa que está ouvindo a gente está em dúvida, devo adotar, não devo, que argumentos você traria, Giva? Olha, eu acho que, digamos assim, integração, melhoria contínua, são chaves, transformação digital, eu acho que são palavras-chave que a gente pode utilizar dentro do contexto de melhoria de processo, de releitura de processo, gestão desses processos. Eu acho que tem a empresa que está nesse momento de transformação, eu acho que ela ganha muito em adotar o SAP Signavio como acelerador disso e também para que esteja sempre, vamos dizer assim, pronta para concorrer no mercado, porque o mercado é forte, ele é rápido, ele evolui numa velocidade gigantesca e as empresas precisam estar prontas. E para você, Pedro? Uma coisa que é muito comum, que é quando a gente trabalha com os clientes que utilizam o Signavio, conseguir fazer um caso de uso, que a gente chama de um business case, né? E identificar potenciais de melhoria muito rápido, muito fácil, que a solução se paga em poucos meses, assim. Então, tudo isso é devido aos diferenciais da ferramenta. Então, eu poder entender onde tem um gargalo na minha operação, quanto isso representa em dinheiro, quanto que está escoando ali pelo ralo que a gente nem estava vendo, quanto eu estou deixando de colocar de novo aqui no caixa da empresa por alguma questão operacional, algum processo que podia ser melhorado. Então, esse tipo de diferencial está disponível, a gente consegue também apoiar, como eu mencionei anteriormente, comparando, vendo como é que a SAP sugere para eu fazer isso, eu consigo ter benchmark dentro da própria ferramenta, me comparar com os outros pares da indústria em relação a como eu faço os meus processos. Então, esse tipo de informação agrega muito na operação das empresas e justamente esses casos que eu mencionei e outros clientes que a gente tem mundo afora também reportam que esse tipo de informação agrega muito para o negócio e impacta direto no P&L. A gente está falando de EBIT daqui, de resultado financeiro na veia para os clientes que utilizam o Signavio. Bom, fica a dica do Pedro, então. Quer eliminar os desperdícios da sua empresa, esses gargalos de eficiência, produtividade, processos? Pode ser que o Signavio seja a solução certa para você. A gente vai encerrando esse episódio. Hoje nós falamos sobre o SAP Signavio com o Pedro Santos, ele que é executivo de contas na SAP, e o Givanildo Madeiro, que é especialista em Signavio na Delaware Brasil. Eu te convido para seguir a Delaware nas redes sociais e acesse também o site da empresa, www.delaware.pro. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!